Meu nome é Cícera Carvalho, sou de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Tive pólio aos 2 anos e 9 meses e em 2017 fui diagnosticada lá em Doutor Acari com SPP. Bem, turma, esse meu vídeo eu não vou focar muito na questão das dores, né, das limitações, dos desafios que a gente passa todo dia, né? Até porque isso é comum a todas nós. Então, eu vou focar mais vou contar mais minha história do lado emocional, certo? Então, vocês me desculpem se eu não focar muito na questão das dores, da fadiga, das intolerâncias ao frio, essa coisa toda, mas eu vou contar um pouquinho de minha história. Eu morava no sítio, né, e vim para a cidade em 1970 junto com minha avó. Eu morava com minha avó, eu e minha avó. E no final de 1970, essa é minha mãe que conta, porque essas lembranças não são minhas, né? Em setembro eu tive uma febre muito forte, ela correu comigo para o hospital. Minha mãe era professora do município, então tem aquele cartãozinho, eu acho que é da época, cartãozinho do INAMPS, então correu, me levou para o hospital e passei, ela disse que eu fiquei uma semana internada e depois o diagnóstico foi que eu tinha tido paralisia infantil, né? Bem, voltei para minha casa, não teve, depois desse diagnóstico não tive nenhum tratamento e fui estudar, né? Criancinha, fui fazer, na minha época era jardim 1, jardim, não tinha essa história de maternal, mas as minhas primeiras lembranças da escola, minhas primeiras lembranças são de uma sala de aula muito grande, era bonita, cadeirinhas pequenas, mesinhas pequenas, baixinhas, né, para todas as crianças, mas tem um diferencial muito grande, que era na hora do intervalo eu ficava sentada na sala de aula, lanchando junto com a tia, né? Eu lembro do nome até dela, tia Margarida. E por que eu não ia para o intervalo junto com as outras criancinhas? Porque eu caía muito. Então, foi a opção eu passar o intervalo sentadinha na sala de aula, lanchando e fazendo minha atividade. Então, essa é a lembrança, assim, mais impactante que eu tenho do meu período escolar, né? Fui crescendo, né? E eu não entendia, ainda não tinha conhecimento do que era paralisia. Eu sabia que eu tinha, mas não tinha conhecimento do que era. Mas eu lembro que eu olhava para minhas pernas, eu tenho atrofia numa perna e uma era mais fina que a outra, então e eu via que as minhas coleguinhas não eram, até porque a saia delas eram mais curtas e a minha era maiorzinha. Eu acho que minha avó tentando me proteger, minha fardinha era no joelho, né? Então eu não via, eu via que as minhas coleguinhas não tinham as pernas iguais. E eu lembro que eu deitava e eu rezava e pedia a Deus que no outro dia, quando eu acordasse, eu tivesse as 2 pernas iguais como minhas coleguinhas tinham, né? Lógico, isso não aconteceu, né? Bom, essa é a lembrança que eu tenho, assim, mais forte da minha infância, né? Essas 2, por sinal. E cresci, comecei a trabalhar muito nova, só que não contribuía para o INSS, como todo mundo. Eu dava aula de reforço, era muito boa em matemática, então eu dava aula de reforço de matemática, de modo que meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 25 anos de idade, quando eu passei num concurso para agente de saúde. Passei 1 ano, fiz outro concurso para a Escola Senai e passei lá 23 anos. Em 2016, num boom de demissão, eu rodei também. E pronto. Quando eu saí do trabalho, eu saí em junho, eu acho que no mês de agosto eu já estava toda debilitada. Eu costumo dizer que parece que
Quando você sai do emprego, aí você relaxa, mas meu povo, tanta dor que apareceu em meu corpo, que aí eu digo, ora, que é isso? Eu não tava desse jeito. Mas aí, enfim, tanta dor, fui pro médico, né? E saí de médico em médico até que cheguei no neurologista no Crato, numa cidade vizinha aqui. Quando ele começou a conversar comigo, que fez todo o levantamento, todo o histórico meu, ele disse, olha, Cícera, eu acho que você tem síndrome pós-pólio. Foi me explicar o que que eram sintomas que apareciam em quem tinha tido paralisia infantil. E ele disse, mas procure um centro mais especializado para ter certeza, mas eu acho que é isso que você tem. Inclusive, nem todo neurologista vai te dizer isso, mas procure um centro mais especializado, que tenha mais conhecimento. Desse modo foi que eu comecei a pesquisar e fui parar em São Paulo, né? Passei uma semana lá e saí com esse diagnóstico, né? Bom, aí a gente baqueia, né? Porque apesar de você já vir num processo debilitante, você agora tem certeza que esse processo realmente faz parte de um quadro que é irreversível, né? E que você não tem o que fazer. O médico, ele disse, e aí, o que é que eu faço? Ele disse, Cícera, agora você vai parar de fazer tudo que você fazia. Assim, atividade física, apesar de eu não fazer há muito tempo, ele disse, agora é diminuir o ritmo para você viver mais, com mais qualidade de vida, né? Você vai ter que ter mais cuidado. Assim, escada eu já não subia. Ele disse, olha, você vai ter que usar uma muleta. Eu nunca usei, mas aí eu tenho que me adaptar a isso. Ele disse, você é uma nova vida. Você vai ter, se você quiser viver mais alguns anos, você vai ter que dar uma parada realmente e para que tenha uma qualidade de vida boa. Ok, né? Mas aí, voltando para o emocional, né? Aí, quando você sai com um diagnóstico desse, aí a coisa fica meio complicada em sua cabeça, né? Mas, segui o conselho dele, diminuir o meu ritmo de vida. E tô aqui, turma. Para dizer a vocês, é difícil, é complicado, porque eu fui uma pessoa que eu sempre fiz tudo. Aí eu fazia minha unha. Eu mesmo fazia minha unha. Há mais de 10 anos que eu não pego no alicate. Então, somatizou isso tudo. É engraçado, quando ele me deu o diagnóstico, ele disse, olha, faz uma análise aí do que tu fazia e que deixou de fazer. Né? Pronto, é isso. Voltei de São Paulo com esse diagnóstico. Aí, como eu moro aqui no interior do Ceará, procurei o médico mesmo, o doutor Marcos Cunha, mostrei a ele disse, realmente é aquilo que eu desconfiava. Aí ele disse, olha, tem um grupo de estudo na Faculdade de Medicina de Barbalha, e se você quiser participar, fazer seu tratamento todo por lá, eu digo, oba, que bom, né? Então, eu sou acompanhada pela Faculdade de Medicina de Barbalha, o Dr. Marcos Cunha foi quem me encaminhou, e eu confesso a vocês que, tomando remédio, né, para a dor, voltando, eu não ia nem falar na questão das dores, mas voltando, mas hoje, eu digo, Maria, tem dias que a gente até passa bem, mas hoje não foi um dia muito bom, mas é isso. Mas eu tinha prometido fazer esse vídeo e eu espero que eu tenha contribuído, que esse vídeo sirva de contribuição para alguma coisa, porque a gente precisa ser ouvida, a gente está aí, a gente é gente também, a gente pagou imposto, a gente continua pagando imposto, a gente paga nossas contas, a gente tenta equilibrar uma agenda financeira em sua casa, um orçamento em sua casa.
Então, só que, diferente de outras pessoas, a vida nos limitou. A vida não, o corpo nos limitou. E a gente hoje está pagando, né, esse ônus, né? E a gente precisa que o poder público olhe. Turma, eu vejo pessoas aí que não podem. Eu consegui esse diagnóstico para São Paulo, mas eu sei o quanto me custou, mas tem pessoas que não podem. E não tem um médico que atenda. Então é justo? Não. Acredito que não é justo, não. Acho que a gente precisa mesmo falar, a gente precisa chegar a alguém que possa nos ajudar. Porque é difícil, é complicado e sozinho a gente não vai conseguir. Muito obrigada, viu, turma? Eu espero que realmente esse vídeo chegue a alguém. Tchau.